Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos! Esse é o Foguete Sem Ré, número 33. Estou aqui com meu amigo, meu irmão, meu companheiro de jornada, um cara que eu sou apaixonado, Ricardinho Sá, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Foguete Sem Ré. É como diria aquela frase de rede social, é muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Tamo junto aí, meu irmão. Vale lembrar que... Será que a gente já lançou, Ricardinho, nesse episódio, não? As t-shirts do sem blá 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 e sem nhenhenhê, não? Não sei, mas é um pedido constante da Que galera. louco isso, né, dos velho? malucos, Virou um os fogueteiros, Jordão, é foda. os Virou um fogueteiros. jargão. Rapaz, toda abertura eu tô errando uma palavrinha, bicho. Mas é normal, Bruno, não se cobre Rapaz, tanto. Tô emocionado. pô, como- esse aqui é o Foguete Sem Ré, um podcast que fala de empreendedorismo da vida real, histórias empreendedoras de homens e mulheres que tiram as nádegas das cadeiras e fazem acontecer de verdade, sem blá blá blá, sem nhenhenhê, sem conversinha mole, histórias reais, mostrando suas dores. E hoje, mais uma vez, senhoras e senhores, estamos aqui com o oferecimento de nada mais, nada menos que o Sambagim, Ricardinho. Frequentemente eu tenho esquecido de fazer o merchan Salivei. desse produtaço que é nosso, né? É, E sim. eu esqueço de fazer, imagine, velho. Isso não é um vendedor de respeito, né, Ricardinho? Não, mas como eu gosto de falar, nós estamos em desenvolvimento constante. Nós estamos em desenvolvimento constante, ou seja, senhoras e senhores, apreciem com moderação, porque o Sambagim também é feito com muito calor, com muita paixão, com muito tesão, e é a única collab do universo entre um speakeasy e um pagode, né, Ricardinho? Por falar nisso, eu nunca vi uma embalagem tão descolada como essa do Sambagim. Pô, sério, bicho? Talvez É a uma das primeira mais vez bonitas que eu que o conheço. Sambagim, na verdade, recebe um elogio de ser uma embalagem descolada, né? Descolado é um elogio meio de velho pra jovem, né? É, pô, é tipo Jovem bacana, descolado, né? Ou é aquele velho É que quer tipo uma ser coisa jovem, né? joia, né? Joia, Ah. supimpa. Supimpa. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui no episódio 33 e hoje vamos contar uma história muito, 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 muito bacana. Ela pediu para eu não revelar isso para vocês, mas eu vou revelar. A senhorita, a convidada de hoje, foi a terceira pessoa que eu convidei para participar do Foguete Sem Ré. Só que a agenda dela é tão atribulada, mas tão atribulada, que depois de 30 semanas, 30 episódios, nós conseguimos finalmente encaixar um horáriozinho na agenda da minha amiga Maria Antônia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje e não acreditem nisso não, tá? A agenda dele que não batia. Esse negócio de agenda, inclusive, foi por isso que a gente parou de fazer ao vivo, sabia? Foi, né? Cara, era uma loucura, assim. Tem Só que tinha aquele encaixar dia. horário. Impossível. É. Impossível. Principalmente a galera que a gente trouxe, a galera que a gente queria trazer pro Foguete Sem Ré, encaixar nesse horáriozinho padrão dentro Sim. da caixinha. Ficou muito difícil. A gente tá gravando aqui hoje o episódio número 33 com Dona Maria Antônia. E a primeira pergunta que eu te faço é: pra ajudar, pra ficar documentado, inclusive, né? Pra ajudar suas amigas de infância, né? Foi uma pergunta que me pediram pra te fazer, né? Dona Maria Antônia, finalmente deixe registrado, através de um registro documentado, de um audiovisual, inclusive para você que acompanha a gente em todas as plataformas de streaming, eu disse todas, Ricardinho, as plataformas de streaming. Não esqueça das suas 5 estrelinhas. Todas as plataformas Não fique vermelhinho não, pô. Você Não. fica tão lindo, barbudo e vermelho. Eu passei blush. Ó, é toda plataforma de streaming que tem 5 estrelas, não? Boa pergunta. Vamos Boa descobrir. pergunta. Assim, Eu sei que o Spotify de tem. qualquer forma, a classificação mais alta que você tiver na sua plataforma de streaming, no seu tocador de podcast, meta lá a Isso, classificação exatamente. máxima. A avaliação máxima. E para deixar registrado visualmente, através de vídeo e áudio, Dona Maria Antônia, o que é que você faz? Olha, isso às vezes acaba sendo uma incógnita até para mim mesma no sentido de trajetória, né, de vida. Então, eu já passei aí por algumas experiências
E hoje eu tenho me concentrado, né, nas funções estratégicas comerciais da SGL, que é empresa de base familiar, empresa de avaliação de bens. Foi fundada por meu pai lá em 1999, tá? Então a gente está aí com mais de 23 anos de mercado. E passei muito tempo ali transformando o projeto de meu pai em, de fato, uma empresa, né? Então, fiz toda a expansão para o mercado nacional, atuando em todos os grandes players do mercado, os bancos e ecossistema que envolve patrimônio. E no meio disso tudo, fui ali entendendo que tinham outras frentes que precisavam ser desenvolvidas. Então, fui criando outros braços, fazendo algumas spin-offs que nasceu, por exemplo, um projeto chamado Garantia BR, que é uma plataforma de gestão de crédito com mais de 7 pilares. A gente modularizou para facilitar o entendimento no mercado. Então, veio o SGL, veio a questão do Garantia BR. No meio disso tudo, eu fiz ali por quase 10 anos a gestão da parte agro da família, fazendo também a expansão nesse quesito. Entrei em diversos negócios do mundo de startup. Hoje estou em mais de 15 startups e sigo fazendo alguns trajetos por aí, alguns movimentos no mercado imobiliário. E o objetivo aqui é traçar a identidade aí no meio dessa estrada. Que massa. Sentiu o peso, papai? Da nossa convidada de hoje. É por isso essa dificuldade de agenda. Entendeu, gente? Agora. É brincadeira, eu vou parar com essa piadinha. Até parece. Eu vou parar com essa Os 30 piadinha de agenda. os 30 episódios de delay foram completamente justificados. Exatamente. Mas calma, não sou uma senhora. Eu tenho 31 anos e pra mim a sensação é de estar começando. É isso aí, mas isso é bem clichê. Mas a vida Total, é clichê, né, a dona vida Maria é Antônia? clichê, né? A vida é clichê. Parece. Me diga uma coisa, só para deixar claro. O que é o que é que faz uma empresa de avaliação de bens no Olha, dia a dia, assim? perfeito. A grosso modo, imagina que você tem aquele apartamento que você quer comprar, uma operação de crédito que você está fazendo na empresa, aquisição de maquinários, qualquer coisa que envolva créditos, por exemplo, você vai até o banco e faz ao banco, eu quero aqui 100 mil reais emprestado para eu adquirir esse bem. O banco ele tem empresas terceirizadas que fazem as avaliações desses bens para poder colocar esses imóveis em garantia. Então, é aí nesse momento que entra a SGL. Né? Então, a gente é terceirizado de todos os bancos do Brasil, hoje a nível nacional, para diversos tipos de avaliação de bens, sejam bens imóveis ou móveis, sejam empresas, a gente faz valuations, a gente faz fusão e aquisição de empresas, enfim, diversas finalidades que existem, inclusive uma que existe todos os dias, né? Como, por exemplo, divisão patrimonial após alguém falece ou é feita uma divisão de uma empresa. Finalidades tem diversas, mas, em suma, a gente vai avaliar um bem para algum tipo de operação, alguma garantia ou alguma situação que se queira resolver. Certo. Então, parece um nome muito estranho, por isso que vem aí a confusão de meus próprios amigos, né? De o que é que você faz. Mas, na verdade, é uma coisa que todo mundo ou já passou ou já viu alguém ao redor passar. Todo mundo já viu uma situação ou de pegar um empréstimo ou de precisar dividir bens na família. Só que hoje ainda não é muito conhecido essa questão do avaliação de bens. Para que eu preciso de avaliação de bens? Muitas vezes a pessoa vai ali no corretor e faz, não, eu vou ver quanto é que é. Mas por NBR, por regra, o profissional habilitado para esse tipo de situação é o engenheiro civil. Então, é para isso que existem as empresas de avaliação. Mas é uma área que tem pouca concorrência no mercado, é uma área que a gente não aprende em faculdade. Inclusive, nos meus 5 anos de faculdade, não ouvi falar nisso. Então, eu tive a sorte e o prazer de contar com meu pai aí na jornada, abrindo portas para isso. Meu pai foi executivo da Caixa Econômica por mais de 40 anos, finalizou a jornada dele lá em 2019,
mas a empresa já existe desde 99, né? Então, existe assim, quando eu entrei, era ele mais outra pessoa ajudando, sendo que ele passava o dia todo fora, né? E usava as madrugadas ali para fazer as revisões dos laudos, etc. Na época que eu entrei na SGL, eu entrei para ajudar algumas questões particulares de meu pai. Porque na época, pasme, eu fazia odontologia, né? Então, eu passei em odontologia na Universidade Federal aqui de Sergipe, a de São Paulo. Também acabei ficando aqui em Sergipe, já porque tinha entrado numa rotina, assim, de entrar em coisas das fazendas, de SGL. E aí, nesse meio tempo, eu entendi, não, eu realmente, a área que eu sempre pensei, a engenharia civil, vou aqui fazer um teste. E fiquei fazendo na Federal a odontologia e na UNIT a engenharia civil. Só que eu já estava na SGL e também já estava fazendo estágio lá no HU, pelo lado de odonto. Então, uma hora não funcionava, porque existiam 3 turnos no dia e eu estava em 4 turnos, então eu estava tendo que escolher. E aí, um belo dia, meu pai me disse, minha filha, resolva o que você quiser, mas resolva alguma coisa, Mas senão você não vai resolva. ser muito boa em nada. E aí foi a melhor decisão que eu tomei lá atrás. Então, a avaliação de bens é isso, engloba várias finalidades, mas parece um bicho de 7 cabeças, porque não é tão difundido no mercado, e parece que não se atualiza tanto. Quando eu ia para cursos, em toda a trajetória, os meus colegas eram os colegas da época de meu pai. Então, uma especialidade que não foi se atualizando ao longo do tempo, né? Então, por isso a necessidade de criar-se novas tecnologias para abraçar esse mundão que a gente está aí hoje. Mas é porque, assim, obviamente não tenho conhecimento de causa nenhum, né? Mas, por exemplo, será que uma pessoa tem noção de, poxa, eu quero levantar um crédito, quero levantar uma grana, tenho esse apartamento aqui para colocar em garantia. Não sei se é Uhum. isso, né? Se eu entendi bem. E aí o banco vai lá avaliar quanto vale esse apartamento, fazer uma avaliação, né? Para saber quanto é que vai te disponibilizar de crédito, né? Exato, é Geralmente um isso mesmo. percentual em cima daquele bem e tal. Perfeito. Quem faz essa avaliação, esse intermédio, é a SGL, não é Isso. isso? Só que o cliente lá que está querendo a grana não sabe que teve uma empresa contratada para fazer essa avaliação. Na cabeça dele é o banco. É o banco. É como Perfeito. o que a gente apresenta para o cliente é o banco. A gente é uma terceirizada do banco. Para essa finalidade, né? Existem inúmeras outras finalidades que a gente se apresenta. O grande volume é essa, não? O grande volume são os bancos. A gente atende outros players como a Shell, a Petrobras, etc. E aí a gente já se apresenta assim como SGL, que é uma das empresas ali, são 2 empresas cadastradas no Brasil hoje, a SGL é uma delas, para fazer esse Porra, tipo de sério? serviço. Sim, é muito, muito resumido. Em todos os bancos, hoje, tirando o Banco Santander, mas todos os bancos são apenas 3 empresas cadastradas no Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental, né? São 3 empresas e uma delas em todos os bancos é a SGL, empresa sergipana, completamente base sergipana e que causa um estranhamento gigante no mercado por ser de Sergipe, né? Então a gente recebe muito questionamento, inclusive por uma necessidade precisei abrir uma filial em São Paulo para justificar alguns tipos de questionamentos de, nossa, você é uma empresa de Sergipe, o que é que você está fazendo avaliando um bem no Rio Grande do Sul, em Manaus? Então, isso traz E no dia a dia dessa operação, como é feito isso, assim? Porque isso é uma avaliação presencial, como é? tem Ou dá para escalar isso de alguma forma sem ser a tão gente presencial assim? precisou separar algumas atividades em módulos internos para poder fazer essa gestão de processos, né? Então, hoje, o que acontece? Toda a parte de execução do laudo em si, da estratégia de inteligência, toda é feita internamente em escritório. Porém, a visita até o imóvel, a gente tem hoje 5.000 parceiros pelo Brasil, e eles de profissões N, sejam engenheiros, arquitetos, corretores, pessoas também da parte agro, engenheiros Uhum. rurais, etc., que fazem essa vistoria para a gente no local. Então, como a gente tem uma inteligência por trás disso, uma plataforma Certo. que desenvolvi lá atrás, desde Quem 2017, desenvolveu? eu e
E Se ligou no episódio, né, Ricardinho? Vá anotando, viu, brother? E hoje é dia de aula. eu gosto dessa área de tecnologia, como eu venho de base de engenharia, gosto muito da parte também de programação ligada à tecnologia, mas eu desenvolvi com um Scrum, um desenvolvedor que eu tive a sorte lá atrás também de conhecer e puxar para tocar o projeto. Então, fui fazendo todo o mapeamento do projeto, todos os fluxogramas para o projeto acontecer. Então, a gente hoje tem uma base tecnológica muito forte. A gente usa internamente uma plataforma que é da casa, né? Não é nenhuma plataforma de Tecnologia mercado, tecnologia própria. A gente fez algumas comunicações com algumas APIs de outras empresas para pegar parte de gestão de pessoas, parte de Certo. gestão financeira, para dar foco ao que deve ser dado foco, que é a gestão das demandas internas da empresa. Então, toda essa operação, essa atividade é feita internamente na empresa. A única coisa que é terceirizada é a parte da vistoria. Mesmo assim, essa Ah, parte da certo. vistoria, Entendi. ela como a gente tem um app que o vistoriador chega no local e já cai direto as fotos e as informações no link da nossa demanda, então ele fazendo lá, automaticamente já cai em tempo real para a gente no escritório e automaticamente já é distribuído para quem vai executar aquilo na equipe. Então, todo esse processo ele é automatizado. Foi isso que Acho que possibilitou a gente um processo acho de que essa escala. visita técnica é muito mais para entender a conservação, né, É, do bem e é. tal, Algumas né? Acho variáveis que desse até para tipo. as características de, sei lá, tamanho, planta, enfim. É confirmar os dados, mas é Eu exatamente acho que isso. parece também é documentação, né, e tal, sei lá, se tá quitado, sei lá, enfim. É. É... Ricardinho, eu acho que esse episódio vai demorar, viu, filho? Eu tô Veja só. tentando condensar, mas é porque é um ponto E que. aí, me diga uma coisa, você entrou nessa operação com quantos anos? Nossa, eu entrei com 17 anos aí. Eu entrei começando ali 17. a ajudar meu pai em pagamentos de contas, etc. Quando eu vi, eu fui entendendo que tinha ali uma oportunidade maior do que o que estava sendo feita. E Porque dinheiro veja, estava sendo deixado na esses mesa. contratos com banco, etc., não tem jeito, é uma prospecção one-on-one, B2B total. Completamente. E aí eu quero entender uma coisa, vamos lá. Quando foi que, de fato, só para entender, quando você entrou na operação, é, tinham quantos, sei lá, bancos ou contratos, etc., cadastrados, afiliados, sei lá como é que chama? A gente tinha um contrato com o banco e algumas atividades, alguns outros serviços feitos dentro do estado de Sergipe. Então, no estado de Sergipe já existia uma certa consolidação, até porque, como eu disse, ela não, é uma atividade que não tem uma concorrência Aham, diária, não nascem novas empresas de avaliação todos os todo dias. dia, né? Mas já existia uma consolidação no estado, porém era muito resumida, né? E aí, quando foi que você sentiu essa oportunidade que você começou a bater porta dos bancos? Quem batia na porta dos bancos é você. Era eu. Eu comecei, eu sou movida a desafios, né, Bruno? Então, assim, eu peguei ali um credenciamento de um edital que estava na mesa e já estava há muito tempo na mesa. E eu virei, meu pai, eu vou tocar isso aqui. Ele, minha filha, nem tente, é muito burocrático, muito difícil. E aí ninguém pode me dizer isso. É um negócio impressionante. E aí eu peguei pra mim aquilo e toquei e consegui o contrato. Foi lá atrás com o Banco do Brasil. Você tinha quantos Daí anos? eu tinha. Ia fazer 18, algo do tipo. É. Cacete. E aí conseguiu do Banco do Brasil, só que até aí, ok, o Banco do Brasil era um credenciamento. Não era um banco particular, por exemplo, que não existe nem credenciamento. É de fato bater na porta Relacionamento e total. relacionamento completamente. Então, depois eu fui para outros bancos, como o Santander, e mesma coisa. E aí, meu pai, no Santander, foi o primeiro que ele disse: Não, veja, mas agora é privado. Não faz sentido porque é muito difícil, só grandes empresas ganham. Aí, mais uma vez, aí eu fui lá e consegui. Do Você tinha terceiro quantos em anos quando diante, entrou no Santander? também, menos Não de é mentira, pô. 19. Menos de Ou 19. seja, você com 18 anos, você estava batendo na porta do Santander. Ah, E é, você isso. conseguiu transformar o Santander Em um em cliente. um cliente.
E aí, quando foi o terceiro em diante, ele já não falava mais nada e a gente sempre teve uma abertura muito boa no trabalho, assim. Poucas são as empresas de base familiar que eu entendo que aconteça isso, mas ele sempre me deu muito abertura e a caneta na mão para atuar. Então, eu me sentia também na posição de poder errar. E eu estava ali, já tinha conseguido um, já tinha conseguido outro, epa, vou começar a bater outras portas aqui. E aí, justamente veio aquela questão de, poxa, eu trabalho com serviço. O que é que a gente mais escuta toda vez? Serviço não escala. Tá, mas eu preciso aqui criar processos para conseguir escalonar o máximo possível aqui dentro dessa atividade. Então, a gente criou, de fato, processos bem definidos, bem amarrados para conseguir isso. Então, comecei a bater na porta ali de outros grandes players na cara de pau ali. E eu Com sempre 18, 19. 18, 19 e outros veio mais tarde. Por exemplo, o Bradesco, a parte rural toda no Brasil todo. Então, todos os imóveis bem de procedência rural, a gente passou a avaliar também por conta de mais um desses contratos que eu fui lá, joguei preço, negociei condições e aí, no rural, todo mundo tinha certeza que não ia conseguir. Afinal, era uma das atividades mais específicas que existe no ramo da gente. E você trazer uma empresa de Sergipe para avaliar todos os bens rurais de um banco do tamanho do Bradesco, ah, em uma empresa desse E, porte, além né? disso, sendo prospectado por uma menina de 18 anos. O do Bradesco foi um pouquinho mais tarde, mas 20 anos, todos assim 22 nessa anos. fase, isso. Então, Ei, irmão, que foi doideira. aprofundando aí. E assim, eu tive sempre como matriz a questão da perseverança, a consistência, que eu acho que ninguém com. Que perseverança e consistência não conhecem gênero. Exatamente. Tem como você repetir essa frase, Ricardinho? Ô, eu falei, eu, meu cérebro funcionou mais rápido do Do que que eu minha pensava. língua. Tem como você repetir essa frase, dona Maria Antônia? Viu, Ricardinho? Perfeito. E eu continuei nessa questão de jornada, porque perseverança e consistência não conhecem gênero. Que Então, é massa. impressionante que toda história de sucesso que a gente vê por aí pode parar para ver. Tem esses pontos em E comum. você poderia ser você é caçula. Eu sou a caçula da casa. Você poderia ser a menininha do papai. Muito certamente. E o que é que te motivou a botar essa faca no meio dos dentes e esse Ah, sangue no olho e... eu acho que é isso. É assim, questão de perfil também e de ser protagonista, de buscar ser protagonista de minha própria vida, tá? Eu nunca gostei do morno ali. É novamente bem clichê, né? Mas Você seja quente ou você seja frio. é, Agora morno nunca. exatamente. Então, desafio. Eu sou movida de fato a desafio. Então, cada vez que eu conseguia e até um ponto que eu depois aprendi, por N circunstâncias de ter que aprender como um burnout, etc., eu entendi que eu preciso também curtir a jornada, mas sempre ter um foco em novos desafios. Então, lá atrás, era mais que isso. Era um desafio. Quando eu conseguia, aquilo já estava muito pouco para mim. Então, ia no Perdi a próximo, e no graça. próximo, no próximo. E hoje eu ainda respiro para fazer disso uma jornada e não um ponto de chegada. E aí você falou um detalhe aí que dentro desse processo, nessa fase onde você estava na expansão da SGL, você teve um burnout. É. É, sei lá, eu O sempre que faço foi uma, isso, né? principalmente, não, é o que eu queria entender, assim, principalmente nós empreendedores, quando eu vejo um empreendedor passando por uma situação dessa, esse cara, muito provavelmente é a dor do crescimento, né? E aí, assim, obviamente que eu não tenho propriedade nenhuma para falar isso que eu vou falar, né? Estou apenas trazendo um gatilho para puxar sua fala e pedindo sua ajuda para essa reflexão. Eu vejo aqui nessa história e todo esse mapa mental que eu fiz aqui,
uma menina aí de 22, 23, 25 anos, e falo menina porque era uma menina, velho, né? Completamente. Porra, e ali no desafio de precisar provar uma cacetada de coisa, né? Por ser mulher, por ser empreendedora, porque está liderando uma operação, por ser muito nova naquele momento, né? E aí eu vejo você batendo muito na tecla do desafio, do desafio, do desafio. Eu vejo você, no caso, vou provar, vou provar, vou provar, vou provar. E aí vem o corpo, os sinais e, ei, vá com calma. Como é que foi esse processo, assim? Bruno, enquanto foi o corpo, eu tentava passar o trator por cima, mas quando foi a mente, você não segura, né? Então, qual foi o ponto, assim, que eu entendi que aquilo estava acontecendo, né? Primeiro, nessa idade, a gente não tem autoconhecimento suficiente para Isso. entender que você está passando por aquilo, né? Eu vim ali num processo de jornada intensa, de conquista e de querer fazer mais e de ter que me provar e de me provar, porque não é só o querer, as situações também fazem com que você tenha que se provar, né? Então eu não tinha exigências externas, mas os contextos que eu estava inserida, muito nova e sem vitimizar, mas assim, sendo mulher e com alguns estereótipos Infelizmente. exato. Então eu vim ali numa jornada muito intensa, onde eu não sabia o que seriam assim os próximos capítulos em relação a pilares de vida, etc. Então, para mim, o mais era melhor. Eu não tinha a questão de inteligência emocional para entender questão de qualidade, de foco. Isso a gente não aprende na escola. Infelizmente, a gente não aprende na escola. A gente não aprende nada Não se disso na fala escola. sobre isso, né? Não se fala sobre isso, né? Então, eu passei por todos esses pontos clichês lá atrás e Mas era uma cobrança 100% sua. sou muito autocrítica em minhas próprias coisas e muito detalhista, etc. Isso gera um peso gigante. Eu não tinha, por exemplo, uma cobrança no escritório de meu pai, mas eu tinha 30 minha, que tinha que funcionar, tem que ser perfeito. Só que quando você junta muita coisa ao mesmo tempo, né, você imagina que tudo isso, por exemplo, todos esses grupos de negócios e oportunidades, etc., que eu estou entrando hoje, eu fui plantando lá atrás. Só que eu não tinha consciência e nível emocional para isso. E aí eu percebi que tinha algo acontecendo quando simplesmente minha produtividade diminuiu e dia a dia eu olhava a mesma coisa 20 vezes e eu não conseguia executar. Eu não conseguia pensar qual era a melhor estratégia para Tinha uma quantos determinada anos aí? situação. 25 para 26. E eu agradeço por ter tido o burnout cedo, porque Que doideira. me mudou completamente. Assim, foi Mas o uma que foi girada de assim, chave. tem alguma coisa acontecendo. O que foi o gatilho, Imagina assim? você sentar na frente do computador e você sempre conseguiu resolver 20 coisas ao mesmo tempo. E você olha na frente do computador primeiro, você não consegue entrar na sua sala do escritório. Não conseguia mais, comecei a ter pavor. Eu olhava para as pessoas associava problemas, e problemas eu queria correr. Eu não conseguia olhar e, não, tem problema aqui, vamos resolver. Bate no peito, resolve, bate no peito, resolve. Mas chegou ali aquele momento que eu não estava entendendo mais o que estava acontecendo. E eu precisei buscar ajuda ali. E durante esse processo de ajuda foi onde eu me reinventei, num sentido de entender que não necessariamente você trabalhando mais, mas você vai ter mais conquistas. Não, você tem que trabalhar de forma inteligente, você tem que trabalhar de forma organizada, você tem que trabalhar tendo uma metodologia por trás, você tem que trabalhar de forma inteligente, né? Então, o burnout foi essencial para eu me reinventar em todos os aspectos, em todos os pilares de vida, sejam eles em âmbitos familiares, profissionais, socioafetivos, qualquer coisa, mas eu me reinventei. E foi legal, assim, no sentido de missão de vida, de trajetória, porque o meu burnout não veio associado a uma depressão. Então, eu estava ali percebendo que tinha alguma coisa errada, mas eu queria fazer mais, e mais, e mais, e mais. Porque geralmente o burnout vem associado à depressão. E aí a Uhum. pessoa entra num buraco, realmente.
O meu veio, eu entendia que aquilo tinha alguma coisa errada, tinha crise de ansiedade, etc. Muito ruim durante aquela situação, mas eu estava sempre enxergando novos horizontes, portas se abrindo, e aí também entendendo que cada porta ela tem que ser aberta em seu devido tempo. Então essa foi a virada de chave para mim. Você teve como é que foi esse processo eu não sei se é certa essa expressão, mas de cura, digamos assim. Poxa, identifiquei. Preciso me tratar, entre aspas, assim. É interessante O que que é que você fez, de fato? não tem uma cura eterna. Não, eu sei, mas tipo, como foi esse processo Pra assim? mim, né? Poxa, pra você, né? Eu tô perguntando isso porque, cara, a grande maioria dos empreendedores que eu converso, independente de estar sentado nessa mesa nesse momento ou não, a grande maioria tem um ponto de dor extrema. A grande maioria tem um ponto de dor extrema que quando ele consegue fazer essa virada e passar por esse momento, começa a decolar, É. né? É engraçado porque eu acho que é isso o grande desafio que a gente tem quanto geração de empreendedores para mostrar isso para a próxima geração, né? Porque eu não sei você, mas eu não tive acesso, quando eu comecei a empreender, eu não tive acesso a nada. Zero. A nada, não se falava sobre isso, não sei o que tal. E vai meio tateando, vai meio testando, vai meio tentando entender, vai meio quebrando a cabeça, sofrendo, tal. E aí, comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. O ponto de virada na minha vida foi quando eu quebrei, quando eu saí de uma depressão, que eu engordei pra cacete, que eu tava chorando em posição fetal no quarto, né? E aí, quando comecei a quebrar isso, que hoje eu entendo, né? Hoje Na hora, né? Hoje, poxa, passei Na por época isso, você não sabe né? o que é isso. Passei, você acha que vai acabar o mundo, né? No momento. E o dia seguinte vem, né? O dia seguinte veio. O dia seguinte veio. Porque é muito solitário, né? Demais. No final das contas. E eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, infelizmente, ainda no nosso estado tem pouco incentivo e espero que essa situação melhore muito em breve, porque acho que a maioria das pessoas não precisam passar por tanto do que a gente passou nesse caminho de empreendedorismo, né? Não É precisa ser como tão sofrido, né? não precisa ser tão sofrido, não precisa vir com tantos erros. E, de fato, é algo que a gente não aprende nada na escola e a gente precisa passar e E na acertar. faculdade. Nem na faculdade. É a dor e a alegria, né? Então, realmente tem esses momentos de virada de chave, de a gente entender quais são os pontos e os gatilhos que vão levar a gente para o próximo degrau. Mas eu não sei se eu respondi bem sua Não. pergunta. Qual Mas- era? Não, eu tinha perguntado do que é que você fez, né? Do que é que você fez. O que é que eu fiz para... É tipo, poxa, eita, pô, tô com burnout. Burnout. O que é que eu vou do fazer agora? processo de cura. Né? Então, em relação a uma virada de chave aí Sei lá, de tratamento do burnout, diminuir o ritmo. perfeito. Eu Passando precisei, tempo out, né? É. Sei lá. eu precisei entender aí quais eram os pilares de vida, o que é que eu precisava fazer para ajustar eles. Eu sabia que eu não queria abrir mão das minhas metas ali Sim. de trabalho, mas eu também precisava entender de novo o que é que eu gostava, porque eu comecei a perder referências. Eu já não sabia mais, assim, quais eram os meus próprios gostos. Então, eu precisei resgatar isso, ir lá embaixo, entender, testar, acertar e errar também nos outros pilares de vida, porque no trabalho eu entendia muito claramente ali o que devia ser feito. Então, eu precisei colocar momentos para mim também e entender que isso ia fazer Terapia. tudo que você imaginar aí de terapia a encontro de todas as metodologias possíveis de que... dizia assim, ó, faz bem, eu tava indo lá, marcava. Mas aqui, a religião tá... Não, mas eu sou curiosa, eu vou também. Então, tudo que você imaginar aí de massagem, osteopatia, de encontros com pessoas que já passaram, o que você imaginar, eu me abri para receber. Só que, olha só como são as coisas, né? Eu busquei tanta coisa. Por quê? Porque esse é o meu modus operandi, né? Eu vou atrás de forma incessante de uma coisa quando eu tô dedicada Sim. àquilo.
E aí eu tive que também controlar ali, porque eu estava indo atrás de coisa demais para me curar. E isso é fruto aí do mesmo modo de funcionamento que eu tinha ali para o trabalho. Então, quando eu precisei me curar, eu quis adotar a mesma forma. E graças a Deus tive aí a ajuda de muita gente para chegar e me ajudar a equalizar isso. Porque realmente é uma busca eterna, assim. Uma busca eterna, hoje eu posso dizer que eu consigo enxergar isso de forma muito mais clara, melhor. Mas, Um ponto de virada? é, Você acha que na sua carreira? com certeza, com certeza. Nossa, me fez enxergar muita coisa, principalmente em tato. Como eu trabalho muito com parte comercial das coisas. E aprender a dizer não. Nossa, aprender a dizer não foi o gatilho máximo. Assim, aquela coisa A de... libertação A máxima, né? libertação, é você destravar. Porque, assim, aprender a dizer não, você vive entendendo que o não é ruim, que não pode ser dito. E quando eu precisei fazer alguns movimentos também Tem gente de que não aceita, não. não aceita ou Acho que é não. uma afronta. Exato, então eu fiz alguns movimentos também, como fui morar sozinha, para entender o meu espaço, o meu momento, minhas questões, para me conhecer melhor. E também tudo isso foge do script, né? Imagina, você sair de casa, todo mundo já perguntava na rua, mas o que foi? Mas o que foi? Gente, o que foi o quê? Veja, eu trabalho desde os meus 17 anos, eu quero Tenho meu minha espaço, grana. então é porque parece afrontoso você dizer isso, né? Tão nova, de simplesmente dizer, ó, veja, tenho aqui meu espaço, meu planto por isso, não posso não? E sabe o que é o foda? Se fosse um homem, Ah, ninguém tava tava tudo bem. perguntando. Ninguém. Isso a gente vê todo dia, né? Então causou muito estranhamento essa questão de sair do roteiro, sair do script. Todo mundo perguntava, mas por que você saiu de casa? Mas porque você tá morando aqui, você tá morando fora e... Então, eu tinha que ser classificada num diagnóstico da família tradicional do estado de Sergipe. Ainda tinha Cacete. isso, né? E mulher. E mulher. E aí virou a chavinha. Amiga, de onde é que surgiu ser uma investidora de startups, criar uma startup, etc, etc. Obviamente que eu sei mais ou menos a pergunta, porque se pegar a quantidade de curso, de encontro, de workshop, de etc, etc, que você foi, que você participou e tal, a gente começa a entender o porquê. Né? Mas de onde surgiu esse mindset? Tipo, todos os investimentos que você faz, é pessoa física ou você investe em fundos de VC e tal? Ah, Como é que é também. esse processo? Mas Também. tem investimento PF Zona. Ah, a maioria. A maioria. O que acontece? Nessa jornada eu fui me aproximando de alguns grupos de negócios, né? Uhum. Todos lá em São Paulo. Então, hoje eu faço essa dupla jornada. Eu moro uns 10 dias por mês em Aracaju, uns 15 em São Paulo, os outros aí pelo Brasilzão. E fui conhecendo alguns grupos de negócios, alguns nacionais, outros estrangeiros. E via muita oportunidade também na mesa assim, de pessoas que estavam com um negócio legal ali. Já tinham começado a tracionar, a maioria, a gente não entra em negócios que, nossa, tem uma ideia. Quem é a gente? Eu tenho um grupo com, por exemplo, lá do Investidores VC, que é lá do Certo, Amoripinho, é um dos grupos. Aí certo. tem outros grupos que eu participo, do Startse, tem outro lá nos Estados Unidos. Mas são grupos, tipo, você é investidora nesses fundos ou grupos que foram formados através do network que aconteceu nesses encontros, etc. As duas situações. A gente tem um grupo que a gente investe em outros fundos e a gente também criou o nosso próprio fundo. E a gente investe muito o grupo investindo em pessoa física em outros negócios. Certo. Né? Então, o modelo é o de menos. Quando a gente vê o negócio bom, a gente aí decide depois como vai entrar. Certo. Se vai Se é entrar por através do PJ, grupo do X, grupo. se leva essa oportunidade para aquele grupo, para esse grupo, Isso. etc, Depende etc. muito Certo. também do tamanho da captação, do momento da empresa. Tem algumas empresas maiores que já vêm com algumas restrições. Então, a gente tenta casar com cada situação. Mas falando de mim, assim, eu comecei a conhecer esses grupos justamente nesses eventos de network. E eu sempre fui uma pessoa muito de bastidores. É por isso que a questão de, mas o que é que você faz?
Sempre fui ali nos bastidores, participando de grupos, Mas tem etc. mudado, assim, né? Eu te conheço tem um Tentado. tempo já e tem mudado. Você tá se expondo mais, tal, Tentado. falando, Olha, tal, que mostrando. bom que você tá Pô, que anotando. massa, velho. Não, mas porque isso é importante. Sim. Isso é importante, principalmente porque, de novo, é foda bater nisso, mas principalmente porque você é mulher, porque você é jovem e porque você é sergipana, É. né? O sergipano, ele precisa saber disso e saber que estão emergindo Marias Antônias daqui de Sergipe, entendeu? Você pode inspirar outras mulheres, outras pessoas, outros empreendedores e por aí vai, entendeu? Por isso que eu achei bacana a sua exposição. Porque eu já sabia, sim, já tinha ouvido falar, nunca tinha parado para conversar com você. Algumas pessoas já tinham falado de você, do trabalho que você tá fazendo. Bruno, você tem que conversar com a Maria Antônia, você tem que conversar com a Maria Antônia, você tem que conversar com a Maria Antônia. Ainda bem que estamos registrando essa conversa aqui no Foguete Sem Ré, né? E é engraçado, Ricardo, velho, tem umas horas que eu juro a você que eu esqueço que a gente tá gravando, sabia, velho? Esqueço completamente. Pra mim, eu tô tão focado aqui em perguntar, em aprender e tal, que eu esqueço completamente, pô. Eu pessoalmente acho ótimo, porque quanto mais natural, melhor até. É mais sério, quanto mais natural, fica mais Conecta, né? real. O Pô, fica negócio fica, verdadeiro, né? como a É gente diz, verdade. isso aqui é o empreendedorismo da vida real. E Exatamente. quando a gente fala de história própria, acho que isso pega mais. Sabe, Bruno, é a coisa que eu mais gosto de fazer hoje. É escutar o podcast de meus colegas hoje, dos grupos de negócios hoje. Faço parte de alguns deles, né? Do clube do G4, já participei do clube do Start, faço hoje inúmeras mentorias deles ainda hoje. Faço parte do grupo do Fé Comércio, do Investidores em Si, do Soma, alguns vários. E a coisa que eu mais gosto de fazer é escutar a jornada. E isso não Sim. é à toa. É o momento que eu mais aprendo. Porque metodologias, processos, ferramentas, a gente tem muito material para isso que você vai ali coletando um vai se somando ao outro, etc. Mas quando você escuta jornada das pessoas, histórias, erros e acertos, você deixa de cair em muita cilada. Muita. E eu acho que é isso, é errar menos. A gente vai errar. Vou continuar errando todos os dias, mas onde é que eu posso errar menos? E aí é que eu acho mais interessante, é escutar histórias dos meus colegas. Qual a sua tese de investimento? Dessas 12, 15 startups A gente investidas... tem alguns pontos críticos, né? A gente não investe em ideias, a startup já tem que estar faturando pelo menos R$20 mil por mês. Tem algumas yellow flags que a gente analisa, como qual o percentual, Tem que explicar o que são as yellow flags. alguns pontos de atenção. E aí entram os graus desse ponto de atenção, ou seja, se ele é um ponto mais que pode ser convertido, ou se é uma red flag, que é um ponto que não existe Aqui isso travou. e aqui a gente não vai entrar. Então a gente analisa alguns critérios, como quantos por cento a empresa ainda tem hoje na mão, como é que é a divisão entre os sócios e, principalmente, a gente aposta nos fundadores. A gente sabe, eu já investi em algumas startups que eu sabia que o negócio não era bom, mas eu queria entrar com o cara, porque eu sabia que ele ia tocar outros negócios depois, que ele ia lembrar que eu estava do lado dele. Pô, que foda, velho. Isso é o que a gente leva, assim, principalmente quando você participa de grupos de negócios. Quando a gente foi montar o fundo também, lá com o grupo, é a mesma sensação de, poxa, a gente investe tanto nas dos outros, vamos montar aqui, vamos apostar aqui em quem está levantando aqui a bandeira para seguir. Então, a gente tem espalhado algumas teses aí, cada grupo tem as suas teses, mas, em linhas gerais, a gente não aposta em ideias. Acho que tem limite de cheque, essas coisas, não. Tem cheque mínimo. Tem cheque mínimo, mas mesmo esse cheque mínimo, ele varia de rodada por rodada. Tem algumas empresas, mas com porte maior, que o cheque mínimo tem 50, 100 mil reais. Tem outras que vai para 25. Composição de rodada, enfim. Composição. Se for uma rodada maior, vocês entram com fundo e tal, mas dentro daquele parâmetro de vesting de vocês. Isso, dentro daquele parâmetro. Dentro do fundo, você tem alguma atuação específica? Tipo, Maria Antônia, dentro do fundo, olha para isso.
Como é esse... Depende, por exemplo, a gente faz algumas rodadas com algumas startups. Certo. Em algumas delas, eu ou outros colegas se colocam em um papel mais ativo, de board, Certo, ok. certo? Então, ou dependendo da fase da startup, ou já recebem para esse papel, que é basicamente um conselho que vai fazer algumas ponderações estratégicas e decidir alguns caminhos, tá? Então, mas hoje eu não tô nesse board desde que eu decidi abrir o Garantia BR, que é a minha startup. Então, por uma questão de foco, de estratégia, eu tô somente como investidora na maioria dessas startups hoje. Aí vamos lá. Garantia BR. Explica o que é que o Garantia BR faz. Bom, a gente viu inúmeras dores no mercado hoje, que quando você vai fazer qualquer operação de crédito, você precisa ir 15 vezes num cartório, você precisa pagar um despachante, você vai no banco também inúmeras vezes e você não tem respostas efetivas, você não tem acompanhamento do processo e tudo isso fica muito obscuro, tá? Então a gente entendeu ali, trabalhando com a SGL, eu particularmente, o Garantia BR nasceu de uma dor que eu enxerguei ali, durante algum bom tempo, tratando com o cliente, entendendo que, poxa, por que o cara já chega aqui na fase de avaliação do imóvel sempre com o espeto na mão? O que acontece lá para trás? Sim. Aí eu fui aprofundar nisso e eu via que, poxa, ele deu entrada em 2, 3 bancos ao mesmo tempo para ver qual banco iria liberar para ele o empréstimo mais rápido. E a burocracia nos 3 pediram inúmeras certidões para eles, só que as certidões elas têm data de vencimento, a maioria 30 dias. E aí, quando andava em um setor, vencia a certidão, eles pediam de novo as certidões. E se você parar para ver, uma operação de crédito no Brasil hoje, ela leva em média 60 dias. E aí eu pensava também, por que a operação de crédito no Brasil leva em média 60 dias se eu entrego o laudo em 24 horas para o banco? O laudo com vistoria presencial, a gente estava 24 entregando horas. em 24 horas. Prazo contratual é 4 dias, mas a gente entregava em 24 horas. E aí, poxa, essa conta aqui não fecha. Não é a parte da avaliação que atrasa. E o que é que acontece antes e depois? E aí, eu fiz, poxa, eu preciso levar isso para nível de tecnologia. Eu preciso conversar com meus clientes, que são os bancos. É uma atividade, né, B2B2C. Mas o meu tratamento é B2B. Então, eu preciso conversar com esses meus clientes para entender quais são as dores, de fato, porque eu estou entendendo um gap muito grande aqui. Quando eu fui conversando, eu fui entendendo que o que vinha antes era toda a questão de compra de busca de documentos, ou seja, certidões, matrícula do imóvel, certidões do comprador e do vendedor. E o que vinha depois era o registro no cartório, ou se o cliente não pagasse, o banco tinha que fazer a retomada, tinha que ir para a parte jurídica. Espera aí, preciso Brasilzão. unir tudo isso em uma jornada só. Como? Usando a tecnologia. Daí a gente, em questão ali eu fui para um desses encontros de negócio em Miami, conheci lá uma pessoa que veio a ser meu sócio, que é o David. Juntamos ali o Diogo, meu marido, o David, e chamamos o CTO, que é o Thiago, que já era velho conhecido dele. Fizemos também uma questão no contrato social para que o Thiago, como CTO, tivesse um veste progressivo. E começamos um negócio. Poxa, vamos botar uma jornada de crédito toda aqui. Seja ele de crédito de imóvel, seja ele para consórcio, seja ele para parte de carro, tudo de jornada de crédito aqui. Por quê? Porque toda operação de crédito, seja ele de imóvel ou o que for, ele precisa de documentação, ele precisa ter um contrato, ele precisa averbar depois em cartório. Se não for quitado, se não tiver com a saúde em dia ali, vai para o jurídico do banco e tem que ser retomado e passar por cartório de novo. Então, a gente construiu uma plataforma com jornada única, onde o banco não precisa ter 10 plataformas para atuar com isso, porque qual que é o problema hoje em dia? Você precisa fazer a gestão do seu podcast, do seu trabalho, você precisa de quantas plataformas para isso?
uma para gestão de processos, uma para gestão de pessoas, uma para medir o desenvolvimento daquilo. Você precisa de N plataformas, então tá tudo muito verticalizado. Poxa, vamos uniformizar isso aqui. Jogamos tudo, fizemos uma POC, uma prova de conceito, um teste com o maior banco da América Latina. A gente tinha 20 dias de CNPJ aberto. E, graças a aí Deus, venceu o networking por conta... por conta da Certo. SGL, então eu consigo já conversar com todos os bancos por conta disso. E aí, levei para o primeiro banco, que hoje é o maior banco da América Latina, não posso citar ainda, mas está saindo aí um contratozinho no forno. E a gente conseguiu reduzir em 84% a SLA desse banco no módulo contratado. O tempo. O é tempo, isso? Certo. exato. Ou seja, a gente conseguiu o que eles passavam ali dias e dias para conseguir uma certidão e anexar o processo do cliente. A gente teve uma média com eles na prova de conceito de 4 horas e 15. Hã? 4 horas e 15 minutos. Não, mas fale antes, qual é o dado antes? Vários dias. Algumas regiões 6 dias, outros 15 dias, outros 12 dias. Mas todos eram vários dias, acima de 7 dias. E a gente reduziu isso. Foco na dor total Total. do cliente. E aí a gente já está sendo indicado para todos os outros setores desse grande banco. E eu estou pegando essa primeira nota fiscal que a gente está plataforma emitindo. tá no ar. Ela está no ar, mas ela é B2B, né? Por enquanto. Porque como os públicos são diferentes, as estratégias são diferentes, a gente optou também por, primeiro, B2B, já que a gente tem um mercado gigante aí. E quem é que a SGL se comunica? B2B. Então, quando eu falo assim que são dois negócios diferentes, mas que um é um spin-off do outro, é um braço do outro, isso é uma bem verdade, Seu né? pai tem participação? Tem... Meu pai tem participação conceitual. Afetiva. Ele que testa nossos produtos. Histórica, é. Ele testa Show de nossos bola, produtos. Ele é o que dá o aval, assim. É ele que tem aquela visão do cliente, que sabe o que é que tá ali, mas ele fala, mas não tá óbvio pro cliente. Aí a gente vai lá e, não, realmente, tá óbvio pra seja, gente ele que é tá o UX executando. da parada. Exato. Por aí. Irmão, que fantástico, velho. E, assim, é um negócio que, mais uma vez, assim como o SGL, a gente não tem referências. Você pode acessar aqui a internet, você vai encontrar plataformas verticalizadas de partes desse processo. Mas a gente não tem nenhuma referência hoje no Brasil de jornada nisso. Ah, Maria Antônia, mas você não tem problema em falar que a ideia... Não tenho nenhum problema em falar em ideia para ninguém. Difícil é a execução. Difícil é o dia a dia, difícil é você bater na porta de B2B. Difícil é você conseguir contrato, difícil é você conseguir emitir a nota. Então, não tem um problema nenhum em falar ideia para ninguém. Quem sentar aqui, evito para algumas pessoas, mas não tem... E evito só para algumas pessoas em questão de energia. Mas problema de falar ideia para alguém, zero, nenhum. Que foda, velho. E aí, Ricardinho? Meu irmão, que aula, velho. Realmente uma aula. E quando ela falou esse lance da pouca idade, né, do tudo mais, lembrou muito o nosso episódio, aliás, com Isabelle Ribeiro. Sim. Do fato de ser mulher, do fato de ser... Isabelle também é muito nova, né? É. Isabelle acho que tem essa faixa de idade de 31 anos também. E eu, pessoalmente, eu queria ouvir de Maria Antônia se houve algum... Não exatamente um caso, mas obviamente houve casos, né? De uma possível desconfiança, né? Aquela coisa de olhar De torto. entrega de resultado, né? Assim, puta, o que é que essa menina novinha vai me entregar aqui? Será que deixa de botar confiança na hora de fazer a análise? Houve algum caso já, Maria, dessa vários, falta né? de botar fé? Vários, mas assim, posso citar um aqui. Mas você ficou puta. Eu lembro que em um certo bancão desses do Brasil, a gente tinha iniciado o contrato e era a primeira vez que esse banco estava fazendo essa parte de avaliação de bens fora do banco. Ou seja, ele tinha um setor interno, não estava dando certo. Eles estavam lá com 21 dias de prazo para entregar um laudo e eles decidiram levar para fora, terceirizar, né? Certo. E
foi uma dessas empresas desses bancos que eu acabei batendo a porta e fechei ali. E eu vou lá e o que é que você tá precisando? Tá, prometo isso, isso, isso. E aí eu vou para casa ver o que é que eu tenho que fazer para fazer aquilo funcionar. Tá? Porque tem coisas que, de fato, não estavam no meu script, não estavam no nosso sistema de gestão. Tem que fazer acontecer, mas vai fazer funcionar. E aí, cheguei lá, estavam 6 diretores, todos homens, claro. Bem mais velhos. Bem mais velhos, acho que o mais novo, 40 e poucos anos. Nossa, quando eu entrei, de verdade, eles olharam assim pra ver se tava vindo mais alguém na porta. Que E merda, aí velho. eu já notei na hora, Meu assim. Deus do Aí céu. fizeram, ainda perguntaram, você tá acompanhada? Eu disse, não, sou só eu. E aí sentei e tal. Nos primeiros 5, 10 minutos, era como se fosse uma aprovação, assim, era uma sentença. E aí eu Meu escutei tudo Deus do céu, aquilo. que doideira, velho. Escutei tudo aquilo. E eles o tempo todo, assim, muito desconfortáveis. Como se eles estivessem perdendo o tempo deles, etc. Escutei a problemática. Ali a gente estava em um início de... A gente estava em um início de contrato e, como era novo para eles também, eles não tinham regras claras. Aham. E naquele momento, no primeiro mês, a gente estava pecando em coisas que para eles eram essenciais. E eu fui lá para entender o que era o jogo, para fazer o dever de casa. Quando chegou lá, eles me passaram, ó, aqui tá errado isso, 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 a gente precisa ajustar essas questões, bababá. Mas eu preciso saber aqui se você tem algum plano para isso, quanto tempo você reverte. Eu cheguei e fiz, ó, para essa situação eu consigo imediato, isso aqui eu consigo com X dias, isso aqui eu consigo só com 60 dias, tá? Porque eles botaram o quantitativo todo do Brasil de um dia para o outro pra gente. E eu precisava ajustar questão de time, questão de processos, questão até a questão Que 60 técnica. dias é punk, viu? Muito, 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 muito. Mas, Assim, ó, aquilo ia multiplicar muitas vezes o que a gente já tinha ali. E aí eles, mas 60 dias, tal. Enfim, insisti nos 60 dias e encerramos a reunião. Com 35, menos de 40 dias depois, eu voltei lá com o resultado feito dos 60 dos 60, em 40. exato. E eles já não mais olharam para a porta, certo? Quando foi a terceira vez, aproveitei que meu pai estava em São Paulo também. Disse, pai, vamos comigo lá. E a gente foi lá. Longe, chegamos lá porque é a diretoria central do Brasil, é a diretoria de patrimônio do Brasil, do banco. Não é Aham. não são as agências, Tá. etc. É onde tudo acontece. Quando eu cheguei lá com o meu pai, eu tomei um susto, assim, porque quando meu pai começou a falar, o diretor de todos virou e fez, não, isso aqui a gente já tá tranquilo porque Maria Antônia resolve isso aí. Aí eu, sério, isso foi um voto de credibilidade aqui. E aí você para e pensa, será que você tem que passar Por isso por tudo. essas provações? Será que você realmente tem que botar um óculos para parecer ser mais velha? Será que você tem que chegar e falar de forma tão, às vezes, rude, às vezes, sabe, Na muito imperativa, nada defensiva. defensiva? Porque existem sim esses tipos de situações de provação pela pouca idade e tal, tudo. Mas você não tá ali pra também falar da sua vida. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, eu comecei com 17 anos, então eu tô aqui com 30, então já tô há 14 anos na jornada, etc. Não. Eu acho que também quando você gira em função de resultados, quando você leva resultados, a questão do gênero cai por terra um tanto quanto. Desculpe, o silêncio ficou muito grande, mas muito obrigado. Respondeu exatamente o que eu queria ouvir e parabéns, cara. Realmente louvável. Vai, Bruno, fala alguma coisa. Por favor, cara. Eu gostei muito da pulseirinha do seu relógio. Não Gostou? entendi porque Laranjinha. laranja. Você tá ainda homenageando o Homenagem. episódio com Galileu, é? Homenagem ao meu amigo Galileu. Bota um azul, cara. Palestrante de novo do RD Summit. Ali é uma fera. Agora, né? O RD Summit tá pagando nada por isso, não. Ainda. Ainda. Pois é, Bruno.
Vai, Bruno, silêncio em podcast é mortal, cara. Mortal pra quem? Pra quem ouve Ah, tô ligando no pra Spotify. formato, meu amigo. Meu amigo, eu vou falar o quê, brother, agora? Eu vou falar o quê? Eu não sei nem qual vai ser o tema desse episódio, pô. Nossa, Aí, Barreto, me ajude. Qual vai ser o eu tô copy do pensando tema? aqui junto, tipo, o que é que vai sair lá, né? É. Porque cada episódio aqui tem Outra a coisa, gente quero- dá um eu nome, quero né? agradecer publicamente, em nome de toda a audiência do Foguete Sem Ré, meu amigo Rafael Melo Balabas. Agradecer ao meu amigo, meu irmão, meu sócio, meu compadre, minha caixa preta, Davi Barreto, por terem falado tanto pra gravar um episódio com você. Ah, o prazer é meu, Minha a honra amiga, é minha. que E ter foda, velho. essas indicações, então, eu Que fico foda. completamente honrada. Outra pessoa que falou muito, mas não falou pra gravar um episódio com você, mas falou pra conversar com você, dizendo que eu precisava conversar com você, foi Digão, né? Falou muito Digão, também. amigo, nossa. Cara, eu não sei nem o que fazer, o que dizer, o que perguntar. Velho, que incrível, pô. Obrigado por compartilhar sua história. Que inspiração do cacete, né? Eu acho muito importante, e essa é a grande missão de todo esse empenho que a gente tá tendo aqui com o Foguete Sem Ré, porque o sergipano, ele precisa saber disso que tá acontecendo. Isso é muito importante, Bruno, porque a gente, nossa, eu hoje acabo ficando um pouco mais em São Paulo e esse é o ecossistema natural de lá. Quando eu chego aqui, que a gente vai encontrando com algumas pessoas na rua e Maria Antônia, converse com fulana, converse com Beltrano. Quando eu converso com essas pessoas, nossa, eu não acredito, você é daqui de Aracaju, você é daqui de Sergipe. Ah, sou, tal, Infelizmente. projetos gigantes. Eu tenho encontrado pessoas, eu até encontrei uma dessas gigantes aí que estão, vou até lhe indicar também. Encontrei no Cubo, lá em São Paulo. Aí encontrei ela aqui no aniversário, aqui em Aracaju. E eu disse, poxa, eu não acredito que a gente precisa sair pra, pra, pra conversar com outras pessoas. E a gente precisa entender que aqui a gente tem também muita gente, tem que fomentar isso, sabe? A gente tem muito ecossistema aí para fazer rodar. A gente precisa dar as mãos e eu acho que você está completamente aqui de parabéns. Essa iniciativa aqui é gigante. Eu já sou uma assídua aqui de assistir o podcast Foguete Sem Ré. Já fiz vários comentários para você de Foi. alguns sacadas magníficas que tirei daqui do podcast. E acho que é isso. É um prazer estar aqui hoje e vamos contar um com o outro aí para fazer evoluir esse nosso É. ecossistema. E você falando assim, sabe o que eu escuto muito? Que eu tinha que ir embora. Difícil. Já escutei isso também. Eu tenho que ir Bastante. embora, que eu não sou pra aqui, não sei o É. quê, dadadá. Foge Eu fiz, muito, né? não. Não, pô, não é assim não. Tudo que eu. Obviamente que chega uma hora que fica muito difícil sustentar, né? Porque o caminho é solitário. Né? Mas sustentar, tipo, é como se. E obviamente que tem mudado bastante, Sim. né? A gente hoje já tem diversas e diversas iniciativas. É. Muita gente começando a abrir mais a cabeça em relação a tudo isso que a gente faz, né? No É. nosso dia a dia. Mas eu ainda escuto muito poxa, vai chegar uma hora que vai ser insustentável, tipo, continuar morando aqui, né? É essa a sensação. É essa a sensação e a gente espera que o cenário Que não seja, que né? não seja, que o Não cenário seja. vá mudando. Muita gente me pergunta isso, Bruno. Ah, por que que você mora ainda aqui? Gente, eu não sei explicar ainda, mas eu não consigo abrir mão. Pra mim, não. Os 10 dias que eu passo aqui, às vezes 15 dias, 12, são essenciais pra mim ainda. Então é onde eu revigoro também, sabe? Os amigos de infância, família, etc. E como eu disse, pelo que eu passei lá atrás, isso pra mim são pilares bem importantes hoje. É. Então, são essenciais, mas espero que Sergipe não seja só o lugar dos amigos, da Sim, com família, certeza. mas que seja também aí pra frente uma referência no ecossistema de empreendedorismo. É porque eu acho que juntando essa turma que tá fazendo acontecer e tal, e olhando com mais carinho pro nosso estado, É. pra gente devolver de alguma forma, Sim, né? Seja, sei lá, montando hub
100% sergipano, montando um fundo com uma tese focada somente em Sergipe, startups sergipanas, empresas, não sei, Sim. né? Transmitir o conteúdo, por que não, né? Mas que a gente devolva alguma coisa, né? Eu acho que a faz gente parte desse propósito, né? precisa de mais pessoas aí também como você que insistem todo dia em sair do script, sair da curva e mostrar que a gente tem muito também a entregar, a aprender e jornadas a serem criadas, né? Acho que se a gente criar uma limitação aqui, entender que Sergipe é só o lugar de família, como eu disse, assim, Sim. sabe, aquele cantinho que a gente vai. Mas o que tem mais aqui? Mas para isso a gente precisa realmente conhecer pessoas. Então, eu achei esse trabalho magnífico. Eu conheci histórias e pessoas que eu já sabia quem era fulano, beltrano na cidade, mas, poxa, quando você vê a história é completamente diferente. E é realmente, como eu falei, a parte que eu mais gosto hoje, é escutar as histórias das pessoas. E incrível que quando a gente é novinho, isso parece tão, sabe, uma coisa fugaz, assim, parece que não tem qualquer sentido. E aí você vai empreendendo, vai errando, vai acertando, vai fazendo sua jornada e vai vendo o quanto a história dessas pessoas são essenciais, o quanto conversar com uma pessoa dessa é essencial. Muitos desses encontros que eu participo, eu até brinco lá com o pessoal do G4, que quer me encontrar, quer me ver no encontro desse, aí tá acontecendo a palestra lá dentro, eu geralmente tô lá fora conversando com alguém. É onde meus olhos brilham, sabe? Que massa. Show de bola. Amigo, esse... A gente tem que botar um selo dentro de uma, Olha pra isso. dentro de uma caixinha de vidro tal, com play dourado. Não é o play da play, pra escutar tem que ser dourado desse. Véio. Não, tem que ser um que tem o selo episodião. Selo episodião. Tem que ter. Ó, tem que ter. Olha aí, E já a tinha galera- escutado isso de vocês E a aí. galera escolhendo, né? E, velho, sem... Faça uma modéstia. Meu irmão, é impressionante como tem sido uma evolução gigantesca assim, pô. Acho que vale a pena dizer em tão pouco tempo, né? Então, Esse é o pouco tempo. 33º episódio. 33º, uma evolução de densidade de conteúdo, né? Exato. De volume de conteúdo. Meu irmão, tem sido uma coisa bem, bem bacana, assim. Meu amigo, imagine pra mim, pô, ouvindo, participando de todos, ouvindo todos, minha cabeça fica aqui. E não tem ponto de correr também, né? Não tem pra onde correr. Não Exatamente. sai. Minha amiga, O prazer é meu, agradeço imensamente. que foda, Adorei velho. o Muito, papo. muito, muito obrigado. Vamos conectar aí a mais obrigado, pessoas, viu? Agora Show só de não. bola. Agora a parte 2 só daqui a 33 episódios. Para com isso. Tudo culpa de sua agenda, Bruno. Quando você folgar um pouquinho mais aí, a gente faz a parte 2, Velho, eu 3. tô péssimo de WhatsApp. Péssimo. Tá vendo? Tá vendo a verdade aqui, ó? Tô Aí. péssimo, péssimo. Velho, fala comigo, meu irmão, senão eu piro, né? Nós piramos, né? Eu brinco com o Esse pessoal. imediatismo é perigoso. Eu brinco assim, se quer falar muito, ou liga, ou faz o seguinte, manda uma mãozinha dizendo, passando aqui pra a conversa aí pra cima. É a melhor forma. Senhoras e senhores, episódio 33 do Foguete Sem Ré. Especialíssimo, especialíssimo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Assista, reassista, assista de novo. Escute correndo, escute na viagem, escute no carro, indo deixar o moleque na escola, sua filha no balé, sua filha no futebol, sua filha no judô, sua filha para fazer um campeonato de videogame, enfim. Escute a hora que você quiser, porque esse realmente foi um episodião. Fiquei muito feliz, espero que você tenha aproveitado como eu aproveitei, espero que você tenha tirado muitos insights como eu tirei, que seu caderninho, seu mapa mental fique recheado de insights e highlights do episódio 33 do Foguete Sem Ré com minha amiga Maria Antônia. É isso, sou Bruno Oliveira, não esqueça, dá o like, dá a curtida, dá o compartilhamento, seguir a gente no Instagram. É isso, valeu, fui.